Quem aqui na infância nunca ganhou um boneco estranho, esquisito, de presente? Mas esse boneco estranho não fazia algo que este boneco aí faz. É dele que iremos falar hoje, um filme chamado O Macaco. Fique aí e aguarde. Oh, droga. O filme O Macaco, ele tem uma premissa diferente dos outros filmes de terror envolvendo bonecos. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal falando a história real desse filme aí. Depois que vocês assistirem esse, vocês podem assistir lá que não vai atrapalhar a sua experiência ambos os vídeos, certo? Vamos lá. Qual que é a premissa do filme do macaco? Bom, diferente de outros filmes de bonecos, conhecido como Annabelle, Chuck, Megan, o macaco ele é diferente de todos os outros bonecos. Por quê? A Annabelle seria o quê? Nada mais nada menos que um demônio. A Megan seria uma IA, uma inteligência artificial que se revolta contra os humanos. O Chuck é o espírito de um serial killer. E o macaco? O que é? Bom, o macaco é nada mais nada menos que a própria morte. Por isso que eu falei pra vocês que ele é um filme diferente dos outros filmes de terror. Porque você imagina, você assistir um macaco deve ser um demôniozinho que tá lá matando todo mundo, bancando terror. Não, não é um demônio, não é uma entidade. E sim a própria morte que faz a chacina no filme inteiro. Sabe o que lembra o filme Macaco? Lembra muito o filme Premonição. Mas, tipo assim, o fato de lembrar o filme Premonição não significa que é igual Premonição. Não tem nada a ver o filme com o outro. Eu só disse que tem um pouquinho, tipo assim, uma semelhançazinha, assim, tipo, o jeito que a morte acontece. Então lembra muito Premonição, quando a morte está trabalhando lá em tentar matar a pessoa. Nesse filme tem isso também. Então lembra um pouquinho essa parte da Premonição. Um filme tem nada a ver com o outro, tá? Só para deixar claro aqui. Voltando para o macaco, o filme tem em média entre 1h35 e 37 minutos. Ele é um filme justamente de quê? Envolvendo a trama através desse macaco aí, desse boneco amaldiçoado. Mais nada menos, onde dois irmãos acabam ganhando esse boneco do seu pai, que meio que foi embora. Só que eles descobrem que quando você está pá desse boneco, começa a acontecer mortes estranhas. Do nada, pessoas começam a morrer. E tipo, literalmente, do nada a pessoa morre. Só que existe uma explicação para isso, tá? Eu vou chegar a esse ponto. Conforme o filme vai se passando, ele conta assim meio que uma narrativa, tipo assim, o protagonista do filme, ele vai contando a versão dele quando era menor, como adquiriu o boneco, o macaco. Mas depois desse tempo, ele fica adulto, tem filho e vice-versa. Só que depois de muito tempo, começa a acontecer as mesmas mortes que acontecia quando ele tinha o macaco. Por quê? Porque durante a sua infância, a sua adolescência, ele meio que desfez o boneco. Ele cortou o boneco em vários pedaços, jogou no poço e sumiu com ele. Certo? Errado. O boneco, ele volta. É isso mesmo, ele volta. Porque o boneco é a própria morte. Literalmente, não tem como você matar a morte. Os irmãos, eles são irmãos gêmeos. Entendeu, né? São irmãos gêmeos. Só que esse irmão gêmeo acaba adquirindo esse boneco de volta. Lembra que eu falei para vocês que existe um motivo para as mortes acontecerem? Então, o motivo seria o seguinte. Todos aqueles que giram o botão atrás do boneco, meio que se protege da morte. Um exemplo, todos que tiver ao redor dele, ou se for da mesma linhagem, acaba meio que morrendo. Só que a pessoa que girou o botão não morre, ela fica protegida. Aí depois de um tempo, quando o filme vai quase chegando pro final, tem meio que uma reviravolta. Mas vou chegar nessa reviravolta. Agora que vocês sabem que quem gira o boneco sobrevive, agora vem o X da questão. Porque depois de 20 anos, depois que ele ficou adulto e tudo mais, teve filho, começou a acontecer as mortes igual acontecia do nada quando ele tinha o boneco. Pois bem, o irmão dele pegou o tal boneco e meio que girou o botão. E nisso, todos que faziam parte dessa linhagem começaram a morrer aleatoriamente. Tipo assim, quem chegasse perto morria. Um exemplo. Vamos supor que você chegou num hotel e tem uma pessoa lá, do nada, lá perto de você.
essa pessoa vai morrer. Tipo, tem uma ligação, né, os dois. Então meio que tudo que tiver em volta deles acaba morrendo. Tudo. Tipo assim, vamos supor, se ele chegar lá, ele meio que carrega, como se estivesse com a morte do lado dele. Então todos que estão ao seu redor acabam morrendo. Então o filme trabalha isso. É muito louco o filme, né, nesse requisito. Aí, lembra que eu falei pra você chegar na parte final, onde o filme dá uma reviravolta? Então, o que seria essa reviravolta? O irmão dele, certo? Tenta fazer o boneco matar o seu próprio irmão. Só que existe uma regra. E a regra é o seguinte: você não escolhe quem vai morrer. Quem escolhe quem vai morrer é a própria morte. A morte, ela mata quem ela quiser ao redor da sua circunferência, onde você está. Então, tipo assim, se você falar, eu quero que fulano morra, a morte não vai matar porque você quer. Ela vai matar quem ela quiser. A única coisa que vai acontecer é que você vai ficar protegido de morrer. Mas isso significa que você vai ter o poder da morte. Você só vai se proteger da morte. Entenderam? O filme é basicamente isso. Então o filme, ele meio que ele explica todo esse contexto. Agora, voltando na parte da reviravolta, ele acaba aqui se encontrando com o irmão e descobre, depois do diálogo que ele tem com o irmão, o porquê as mortes estão acontecendo. Voltando no começo lá, há 20 anos atrás, os irmãos acabam girando o botão do macaco. Sem saber que o macaco era a própria morte, a mãe deles acabou morrendo. Então o irmão dele culpa ele ter matado a mãe deles. E devido a isso, ele meio que pega o macaco de volta, gira o botão e tenta de todas as maneiras matar o próprio irmão. Só que aquilo eu disse pra vocês, você não escolhe quem morre, é a morte que mata, certo? Depois que eles descobrem todo esse auê, tem outra reviravolta, outro plot, que seria o quê? O irmão, ele tenta de todas as maneiras fazer o macaco matar o seu irmão. Só que, devido a ele tentar de todas as formas fazer o macaco não obedecer às ordens dele, o macaco não responde, não escuta as ordens, mesmo sabendo que não vai escutar, na hora que ele faz o macaco tentar matar o seu irmão de todas as maneiras, ele meio que liberta a morte do boneco. É como se a morte estivesse dentro do boneco. A morte meio que escapa do boneco. E é onde começa a acontecer várias tragédias ao mesmo tempo, tipo avião caindo, entendeu? Acidentes, enfim. O filme, pessoal, ele é bom. Eu gostei do filme do macaco. Teve gente que não gostou, achou o filme fraco, mas tipo assim, você tem que entender a premissa do filme. Porque o filme do macaco não é um filme pra você, não é um filme assustador. Não é um filme pra você, tipo assim, não conseguir dormir à noite. Não é isso. O filme do macaco é o quê? É morte. É que nem premonição, é só morte. É gore, é sangue, é tripa voando. É essa a premissa do filme Macaco. É tanto que é da obra de Stephen King, que é um dos escritores mais famosos de terror. Pra você ter ideia. Se tiver o Macaco 2, que eu acho que possa ser que tenha, vai lançar lá para 2027. Vai ser daqui uns 2 anos. Tá um pouquinho longe ainda. Mas estão querendo fazer. Porque se os caras fossem seguir essa narrativa dos Cavaleiros do Apocalipse, provavelmente vai ter mais 3 bonecos que representam os Cavaleiros do Apocalipse. Que seria o quê? Que falta agora peste, guerra e fome. Se for seguir essa analogia. Então, precisa de um segundo filme para poder concluir realmente da onde surgiu aquele boneco, quem fez aquele boneco e por que a morte está dentro daquele boneco. Então o segundo filme precisa explicar isso. Ele não deixou muito claro, entendeu? Mas tirando isso, o filme é bom. O Macaco, eu gostei, tá de parabéns. Em questão de nota, eu vou dar uma nota 8. Nota 8. É um filme, não merece um 10, mas é nota 8. Entre 8 e 8,5 ali. Olha, escreve aqui nos comentários se vocês assistiram o Macaco, se vão assistir, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até um próximo episódio. Fui!